Pessoas, tudo bem? Esse vídeo vai ser um pouquinho mais light, vai ser um pouquinho menor do que o último. O último era uma introdução a essa discussão que a gente vai fazer agora. Nós estamos falando dessa situação da economia. Depois de todas as mudanças no mercado de trabalho, implementadas a partir da retirada de direitos do trabalhador, chegou um momento onde não tem mais para onde ir. O sistema capitalista ele está numa encruzilhada. As funções que ele tinha, que o capitalista exigia do governo, hoje os governos já não querem mais dar conta, já não conseguem mais, que era a questão do bem-estar social, né, o welfare state. Essa ideia do welfare state vem para poder manter o sistema capitalista, né, isso lá na década de 40, 30 para 40, ele vem com essa ideia de manter o sistema capitalista de uma forma lubrificada, vamos dizer assim. Ou seja, é muito interessante quando a gente passa a olhar da forma que foi instalado o welfare state na Europa, porque aí nos Estados Unidos, né, aí as empresas passariam a ter o seu caminho de crescimento, de lucro, de forma mais amena dentro da sociedade, porque o Estado manteria uma certa quantidade de pessoas e as necessidades dessas pessoas relativamente supridas para que o sistema pudesse andar numa boa. Então, daria mais educação, ao mesmo tempo que as empresas exigiam mais educação. A formação, as formações técnicas e superiores seriam dadas, e como é hoje se aprofundou muito mais, mas já vinha isso nessa visão do welfare state, seriam dados para que as pessoas se direcionassem cada vez mais para o mercado de trabalho e não mais para que elas tivessem uma vida melhor como cidadãos, como seres humanos, simplesmente. A ideia que vinha por trás, colocada e pintada sempre, era essa, de que nós teríamos uma vida como seres humanos muito melhor, como cidadãos muito melhor. E aí teve, se a gente pegar os Estados Unidos e a Europa, teve uma ascensão mesmo. As pessoas mais formadas ganhavam muito melhor, a classe média se tornou um pouco maior, se tornou mais rica, mas também, por outro lado, nós esquecemos algumas pessoas e deixamos para trás. Então essas pessoas ficaram sem formação, ficaram com subempregos, ficaram com um emprego informal, e isso o Estado garantia isso com uma certa renda básica nos países da Europa, uma renda mínima, o seguro-desemprego e assim por diante, que tem na maioria dos países europeus, nos Estados Unidos ainda tem também. Então essas políticas públicas para manter essas pessoas ou disponíveis para o mercado, no caso de um excesso de demanda, ou de qualquer forma manter ali de uma forma que não atrapalhasse o sistema capitalista de andar. Estamos falando sobre isso justamente porque nós chegamos no ápice do sistema capitalista, né? Há uns 10 anos atrás, eu não lembro o nome do autor, mas o livro chama O Capitalismo na Encruzilhada, vem falando sobre isso. Para onde vai o capitalismo atual? Que ele exige, ele extrema o uso dos recursos para poder se manter essa estrutura. E aí a Terra hoje não está aguentando, né? Nós conseguimos aí usar em 6 meses, 7 meses, o que seria usado de recursos naturais durante todo um ano, né? Durante 12 meses. Então isso diz o que para a gente? Que nós estamos exigindo muito mais dos recursos, e todo recurso ele é finito, e esses recursos eles vai chegar uma hora que não vai ter mais para onde ir, né? A gente vai ter que repensar a forma de consumir e de produzir, inclusive. Então o capitalismo tomou esse vulto tão grande e ele precisa daquilo que nós falamos no último vídeo, dessa inovação constante, para poder tirar mais com muito menos, né? Para poder produzir-se mais com muito menos. E não tem muitas saídas, não tem muitos para onde ir. Ou você automatiza tudo, e automatizando tudo, você tira pessoas dos custos, né? Da equação de custos, mas ao mesmo tempo, quem é que vai consumir?
né? Então, é uma encruzilhada muito importante que a gente pense, gostando vocês ou não da ideia do socialismo, gostando vocês ou não do capitalismo, eu estou falando da ideia central do sistema, como é que funciona. E da encruzilhada onde nós estamos chegando, e nós estamos, na verdade. Então, nós chegamos nesse momento onde os governos do welfare state ou da social-democracia não estão mais dando conta por estar retirando do cidadão cada vez mais e cada vez menos do capitalista ou do capitalismo, né, em si. A geração de riqueza que o trabalhador traz, ele não aproveita essa geração de riqueza. Então, quem gera riqueza de verdade, quem agrega valor ao produto, quem agrega cada vez mais valia ao trabalho, né? A mais-valia do que o Marx dizia que o excesso, o excedente do que se produzia ia sempre à mão do capitalista. O trabalhador tinha lá um valor, então se ele trabalhasse 8 horas, 2 horas pagaria o seu trabalho, o restante era custos estruturais e de matéria-prima, o restante, lá as 2, 3 horas, 4 horas, muitas vezes era do capitalista, que investia. Não estou dizendo que não existe a relação de investimento. O problema talvez maior seja a relação do lucro excessivo, né? Então a gente está falando de pessoas que escravizam, né? Tem empresários aí que estão junto com o governo Bolsonaro aí, que é bem visto, que agora é dono de mídias, de canal de TV, que as suas outras empresas usavam o trabalho escravo e ele não está nem aí com nada. E aí ele é bem visto no mercado, ele é um homem de negócios. Os chineses, que muitas vezes a gente fala, que lá se trabalha como escravos, aqui as roupas que a gente compra no Brasil são os bolivianos escravizados. Então, do que a gente está falando no geral? De que essa relação que ela tem sido cultuada nos últimos 100 anos, 200 anos, ela chegou a um ápice agora que nós estamos vendo e que o coronavírus tem nos fazer refletir. E aí eu vou entrar nessa questão da economia. Hoje nós estamos discutindo muito sobre a que ponto chegamos com essa questão do coronavírus quando a gente olha para as ações do governo. Eu estou falando do coronavírus porque a pandemia veio a partir dele. Essa doença, ela trouxe para a gente a percepção mais real de como realmente a gente é visto, é usado e estimulado a não pensar muitas vezes. O coronavírus mostrou para a gente, por exemplo, agora no governo nosso atual governo, que ele não está nem aí para pessoas, mas que para o sistema capitalista continuar se mantendo, é necessário governos assim, né? É necessário que se haja eleições ou que se haja golpes para manter governos assim, né? Trazer governos e mantê-los assim. É um governo que agora há pouco vai fazer uma troca esdrúxula, né? uma troca com os bancos, vai dar praticamente dinheiro para o banco, e aí ele não exige contrapartida nenhuma se o banco vai demitir ou não. Ele está falando de 650 bilhões agora na última canetada, mas pode ser muito mais, né? E está se falando aí nos últimos anos, os últimos 10 anos, se não me engano, 8 ou 10 anos, em 1,2 bilhões, né? 1,2 trilhão de reais. Isso é quase metade do PIB, do que se arrecada, do orçamento que se arrecada, para poder bancar todas as estruturas do Estado. A educação, o transporte, a infraestrutura, a segurança. Isso é quase metade de tudo que se arrecada em um ano para poder manter essas estruturas. E aí você vai dar esse 1,2 trilhões aí para banco. O banco não produz nada, o banco pega nosso dinheiro, guarda, né, a princípio, ou seja, ele faz as transações dele, recebe muito em cima disso e nos tira muito em cima disso quando a gente precisa de um pouco de dinheiro desse banco. Então, isso eu estou falando de economia.
Ao mesmo tempo que, lembra que eu falei do welfare state? O welfare state, ou bem-estar social, estado de bem-estar social, ou social-democracia, foi pensada a partir desse ponto de vista para manter as pessoas, a sociedade, um certo bem-estar para os que podem menos, os que não estão conseguindo acompanhar o sistema, os que não estão conseguindo ficar no mercado por causa das crises do capitalismo. É justamente esse estado que está se definhando, né? Ou a função dele está se definhando. Cada vez menos existe preocupação com o trabalhador, cada vez menos a preocupação financeira é com o mercado financeiro, com o mercado de produção, né? Ou com os grandes empresários. Porque o pequeno empresário, que é quem realmente dá empregos, ele não tem essas mesmas mordomias, ela não tem essas vantagens que as corporações ou os grandes grupos têm. Vejamos, nós estamos falando então que numa época onde um vírus vem trazendo uma doença que é extremamente danosa para a sociedade, o cidadão é o que está menos protegido, é o que está menos respaldado. O cidadão e a sociedade é o que tem menos possibilidade de sair bem dessa. As empresas vão sobressair, vão sair bem, né? E aí nós estamos falando no geral agora. Pensa nas médias e grandes empresas aí que ganham muito dinheiro. Nós vamos pensar nas empresas que nem são tão grandes, mas que ganham muito dinheiro. Por exemplo, vamos falar do Madeiro aí, que o grupo teve 280 milhões de lucro no ano passado. Eu estou falando de restaurante, estou falando de lanchonete, que não é nem tem a quantidade que o McDonald's tem de lojas, mas que teve quase 300 milhões de lucro. Quando a gente pensa a partir desse ponto de vista, mas o cara investiu o dinheiro dele, trabalhou, mas também eu não estou tirando nenhuma conclusão aqui nesse sentido, mas a gente precisa chegar lá. O trabalhador que fez, agregou valor, que vai lá conduzir as máquinas, que vai lá pegar o hambúrguer, transformar em lanche, que pegou a carne e transformou em carne moída e logo em seguida tempero. Esse trabalhador, ele foi demitido agora, 600 pessoas do grupo Madeiro, né? Então, fazendo uma conta besta, pensemos aí que uma faixa de valor seja de R$ 2.000, R$ 2.500 em torno de salário dessas pessoas, tá? Então, vamos pensar que essa pessoa tenha R$ 2.500 em torno de R$ 30 mil por ano, tudo bem? E eu estou falando da média, porque eu tenho certeza que quem atende no Madeiro talvez não ganhe isso, não ganhe metade disso só, mas eu estou falando uma média de emprego, de salário desses empregos foram perdidos. Pensa no ano inteiro, 30 mil por trabalhador. Vamos pensar juntos, fazer um cálculo besta. Puxa, 600 pessoas, então 30 mil, quanto vai dar? Pensou? 600 pessoas, 30 mil, né? 19 milhões, 20 milhões, vamos pensar. Pagaria, 19 milhões pagaria o salário dessas pessoas. Você consegue entender a extensão dessa ganância? É onde está nos levando com os recursos naturais, mas é onde está nos levando também como pessoas, como seres humanos, como cidadãos, como sociedade. É disso que a gente precisa tirar lições. Então, os 20 milhões, daquele lucro lá de quase 300, paga esses salários, e aí eu estou falando, vamos pensar que se é R$ 1.300, R$ 1.400, R$ 1.500, é mais ou menos o que a pessoa realmente ganha no Grupo Madeiro, esses R$ 2.500 que eu estou falando já cobre todos os impostos envolvidos na contratação ou na manutenção desses empregos, de cada posto de trabalho. Mas que seja, vamos pensar que seja um pouco mais, que ele pague ali dos R$ 2.500, talvez, na média, dos R$ 2.000, R$ 2.500, ele paga 4 mil. Ele vai chegar ali na faixa dos 30 milhões, 35 milhões. Esse cara que recebeu, esse grupo que recebeu, esses empresários que receberam o lucro de 280 milhões no ano passado, ele poderia ter mantido esses empregos usando um pouco desse lucro, 15% talvez no máximo. Vocês conseguem entender a extensão?
da ganância e da forma que o capitalismo está perpetuado a ponto de que talvez ele mesmo não consiga sobreviver dessa forma, nesse formato que ele está. Então, quando eu estou falando disso, a gente está falando porque o governo federal ele liberou 98 bilhões agora, depois de muita briga de parlamentares da oposição, ele liberou 98 bilhões. Esses 98 bilhões vai dar provavelmente para 3 meses, aí, 4 meses, pagando entre 600, que é o mínimo para uma família, até 1.200, que aí vai englobar principalmente as mães que mantêm seus filhos e a casa sozinha. Ou 600 para o marido que trabalha e 600 para a mulher que trabalha. É uma complementação de renda, principalmente porque nós temos em torno de 40 milhões de pessoas na informalidade. Ou seja, essas pessoas não conseguem ter renda fixa, elas têm que brigar todos os dias. É o camelô, é o Uber, é o MEI, muitas vezes, apesar de não ser exatamente informal, mas o MEI que ganha pouquíssimo ali, trabalhando como manicure, como cabeleireira, como qualquer uma dessas funções, pintor, né, que não tem espaços dentro das empresas mais para essas pessoas trabalharem com direitos conservados, né? Então, esse valor seria para isso. Lá fora, os americanos, por exemplo, que é o cúmulo do liberalismo, vamos pensar assim, no governo Trump, foram 2 trilhões de dólares destinados a socorrer as pessoas, e lá eles já têm seguro-desemprego, lá eles já têm também algumas opções nesse sentido do estado de bem-estar social, de garantir algumas poucas, mas garantem algumas possibilidades para essas pessoas. 2 trilhões de dólares ele foi colocado e vai ser derramado no mercado, que seja para ajudar empresas, mas ajudar as pessoas também. Aqui nós estamos falando de 92 bilhões para poder nos próximos 6 meses, talvez, um pouco menos, manter alguma dignidade, alguma possibilidade, não é dignidade, mas alguma possibilidade das pessoas que não têm como bancar suas contas, pelo menos se alimentando. Né? Em uma época onde o vírus que está aí, ele é extremamente fácil de proliferar, apesar de não ser letal ao extremo, como os filmes de zumbi mostram, mas não é isso que a gente está vivendo, uma pandemia nesse sentido, mas ele é extremamente rápido na proliferação. E aí as pessoas que vão sofrer são as pessoas que estão fora do mercado formal do trabalho. Porque ficando doente, essas pessoas não vão poder ter como se manter. Além disso, e aí é bom a gente pensar a partir desse ponto de vista, a formalidade ela está sendo destruída com medidas provisórias e com decretos por esse governo. Ou seja, nós já estamos numa situação extremamente complexa com os que estão na informalidade. Agora, os que estão na formalidade podem ter, e aí a maioria das empresas não estão nem aí com nada, vão fazer desse jeito que o governo liberou para fazer, pode diminuir até 70% do salário ou da carga de trabalho e do salário das pessoas. A gente está falando que ao invés de manter como talvez os americanos vão fazer, como o pessoal na Europa vai fazer, Boris Johnson falou de até 70%, se eu não me engano, do salário dos trabalhadores ele vai pagar, deixando ali a empresa pagando os 20% ou por cento do restante do salário. Aqui não, aqui nós estamos liberando que a empresa demita mais facilmente, que ela não pague, por exemplo, se ela quiser colocar em férias, ela paga as férias em 3 vezes, e aí também pode jogar aquele 1/3 que garantia para a gente um pouquinho para até 6 meses. A gente está falando de destruição constante dos direitos. A gente está falando de que a última coisa que importa é o cidadão ou o trabalhador. Então, é bom para a gente pensar, avaliar, discutir sobre esses temas, para a gente poder se proteger lá para frente.
Então, cada vez mais, a uberização que nós discutimos no último vídeo, ela tem a função de tirar direitos. Porque a Uber não ficaria aqui se por acaso fosse exigido, por exemplo, que aquele prestador de serviço fosse registrado. A Uber é uma das empresas que mais cresceu em termos de valor de mercado, que teve mais aporte de capital, talvez hoje, nos últimos 10 anos. Aí. A empresa tem um valor enorme no mercado. E ela não produz, ela é só um elo de ligação entre quem precisa de chegar a algum lugar e quem tem um carro que pode fazer esse trajeto. Tem talvez sido a sobrevivência de muitas pessoas, tem. Como os aplicativos de entrega de comida e de compras. Mas essas pessoas não têm garantia nenhuma. Essas pessoas, no momento de extremismo, como essa pandemia, não têm garantia nenhuma da sua saúde, de seus direitos, de seus EPIs, de segurança sequer para poder prestar seu serviço. Então, pessoas, eu queria conversar um pouco sobre isso. A pandemia, ela nos assustou a todos, né? Inclusive comecei o último vídeo falando sobre isso. Eu também estou, nesse sentido, incapacitado, né? Agora que eu estou voltando. Mas a ideia aqui é discutir o que nós vamos fazer na nossa sociedade, o que nós vamos fazer no nosso sistema. E eu não estou falando de teorias profundas, eu estou falando de conhecimentos que eu tenho das teorias, mas eu não me aprofundo em querer discutir de forma extremamente profunda, porque não é essa a ideia. Aqui é uma questão de movimentar um pouco a gente para a discussão, mas eu espero que vocês estejam aí cada vez mais preocupados também com o futuro do país, com o futuro do mundo, na verdade. Então, nós precisamos pensar as políticas que estão sendo implementadas, que é utilizada aí um monte de robôs para fazer a gente acreditar, se essas políticas vão realmente ser ideais, se vão ser boas para nós como sociedade. Então, a gente está falando até agora, nós não temos desabastecimento, mas existe aí um efeito manada aí que sempre vai rolar nas crises. As pessoas vão correr daqui a pouco, se dependendo do quanto tempo ficar a quarentena, desesperadas, porque elas não vão ter dinheiro, pode até ter comida no mercado, mas ela não tem como comprar. Como é que ela vai fazer? Então, são questionamentos que a gente vai ter que fazer para o futuro desse país, para o futuro da nossa sociedade, para o futuro do nosso mundo. E são esses questionamentos que eu estou chamando vocês aqui para fazermos, tá bom? Gente, é isso. Ficaram meio longos os vídeos, né? Meio longos, não, bastante longos, mas tenham paciência aí, tentem ver, né? Se não ver, mas ouvir. E chame aí para conversar, para discutir, para a gente poder levar isso para um patamar um pouco mais de profundidade, de discussão, tá bom? Foi um prazer ver vocês, foi um prazer falar com vocês, a gente vai se falando daqui para frente. Um abraço, gente, até mais.